gravar no computador. Vamos gravar no computador. Vocês seguem aí mutados e depois eu abro aí para perguntas, a gente vai usando o chat também. Então, o que eu tenho para trazer nessa aula ao vivo? Vocês desbravaram aí praticamente todo o curso. Eu quero subir algumas coisas ainda de bônus para vocês, então não abandonem o curso, tá bom? Isso é importante. E eu sei de algumas dúvidas, algumas situações, algumas coisas que foram bem pontuais assim para algumas pessoas e eu quero começar com isso antes de abrir para as dúvidas. Primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro, gente, afoxé e patuá, principalmente afoxé é magia silenciosa. E ela é simples, ela é extremamente simples. Ela não é aquela receita de bolo do YouTube que você tem que se descabelar. Ela é extremamente simples e é extremamente eficaz. Eu quero falar sobre essa questão de eficácia também, porque sempre tem, né? 80% fala, nossa, eu tive resultados excelentes. Aí tem 10% que fala, eu não sei se eu estou fazendo direito. E tem 10% que fala, eu fiz e não funcionou. Então, quando a gente olha para o campo da magia, quando a gente olha para o campo do feitiço, independente do sistema, a gente precisa entender. Existem receitas que são práticas, simples. Você vai lá e faz. E algumas pessoas têm... Tá todo mundo me ouvindo? Dá um ok assim. Estão me ouvindo, né? Então, quem escreveu que não está ouvindo, deixa, daqui a pouco já carrega o seu áudio aí, tá bom? Porque o som está liberado aqui. Segura para fazer pergunta. Segura um pouquinho que aí a gente coloca no fluxo isso. Então, o que acontece? Eu falei isso no curso, não sei se passou batido, então eu preciso pontuar de novo. Existem questões que são extremamente certeiras. Preciso vender um apartamento. Tem pó para venda? Tem pó para venda. Aí eu vou lá e faço. Aí vendo. Aí tem a pessoa do lado, o colega do lado, que vai lá, faz. E o que acontece? Ele não vende. Ele fez errado? Provavelmente não. Todo o processo de atendimento, todo o processo de interação, e isso, de certa forma, é um costume que veio de atravessado principalmente da Umbanda, ele demanda de um processo investigativo quando não está dando certo. Quando a receita básica não está dando certo, eu posso ter, além do impedimento de venda, eu posso ter outras coisas. E isso eu preciso analisar na hora de lidar com o cliente, na hora de lidar com a pessoa que eu vou atender, na hora de lidar com o assistido. Porque, vamos pensar, né? A gente acha que é tudo muito simples, que é tudo muito rápido, e às vezes não é. Às vezes a pessoa, naquele processo de venda, ela está com um nó ali de outra coisa. Vou dar um exemplo fresco dessa semana. Atendi uma pessoa que não, eu acho que não é do grupo de vocês, tá? Mas se for, também não tem problema, não vou citar nomes. Venda emperrada. Venda de um imóvel emperrado. E ao mesmo tempo, na semana, eu tive feedback de pessoas que ou compraram a Afoxé pronto, ou são alunos, ou são pessoas que eu atendi. Jorge, vendeu um imóvel que não estava vendendo há 2 anos. Fui lá, pus o pó, fiz o procedimento, vendeu. Ok. Quem não vendeu? Aí, nesse caso específico, aí você vai fazer o processo investigatório, tendo ferramentas para isso, aí você descobre, a pessoa está com a ancestralidade truncada. A pessoa tem problemas de ordem espiritual, por exemplo, isso é comum sair em jogo. Existem algumas leituras que saem assim, a pessoa perdeu a sorte. A luz da pessoa apagou, o magnetismo da pessoa apagou. Por trabalho, por influência de inimigo oculto ou obsessor, por influência de ancestralidade. Imagina que você está com um nó na sua ancestralidade familiar e você tem um bem, um imóvel que é de herança. E todos morreram, só sobrou você, o felizardo, o herdeiro. Imagina todos esses antepassados não cultuados, não representados e não honrados, com aquela seguinte energia, mas isso também é meu, ou melhor, isso também é nosso. Como é que ele vai vender um negócio que é nosso? Pode parecer muito mundano, né? Mas uma ancestralidade travada, uma ancestralidade enforcada, causa esse tipo de situação. É difícil de resolver? Não é difícil de resolver, precisa ter ferramentas. Mas se eu uso só um pó para venda, eu não vou obter sucesso,
Porque eu não tenho só a dificuldade da venda, eu tenho impedimentos para a realização da venda. Então, aí fala, Jorge, mas como eu vou saber isso? Né? Essa aula vai ficar gravada, vai acontecer uma coisa no segundo semestre que eu vou contar só para vocês. Ou seja, se sair daqui, eu tenho 78 nomes para curiar, não é? Eu tenho 78 nomes para fazer um pozinho de surpresa, não é assim? O que vai acontecer no segundo semestre aí na Casa Real? Eu passei 6 meses olhando, estudando como fornecer uma ferramenta oracular para não iniciados. Como oferecer uma ferramenta de Kimbanda para não iniciados. Então, agora no segundo semestre, a gente vai ter aí o curso de 12 cauris. Eu vou ensinar tudo, a fazer a leitura, a fazer a interpretação, a fazer trabalho, a prescrever trabalho. Vou fazer a parte de como fazer o processo investigativo, como cobrar por isso, como cobrar trabalho, como ensinar a pessoa que você está atendendo a fazer trabalho. Então, no segundo semestre, a gente vai ter uma ferramenta aí, que são os 12 cauris. Né? O que vai acontecer? Se a pessoa é um iniciado meu, tem coisas que ela tem liberdade total. Um não iniciado, ele tem restrições de alguns procedimentos. E aí, a gente, né, os 6 meses estudando foi como lidar com isso, como gerenciar isso. Então, tem coisas, né, algumas coisas que eu não vou passar por não serem iniciados. Mas a ferramenta funciona, a ferramenta ela é fantástica, é uma leitura profunda, é um processo investigativo, e vocês vão aprender a lidar com essas situações. Então, spoiler dado, se vazar daqui, eu cato vocês na curva antes do lançamento. Porque assim, a gente fala que vai lançar, aí aparecem as plataformas patati patatá, querendo dar curso igual, entendeu? E aí a gente sabe que dá uma dor de cabeça. Mas isso vai acontecer. E vai acontecer aí no segundo semestre. Então, os pós funcionam, os amuletos funcionam. O processo de investida no elemento. E aí teve algumas aulas, alguém já falou aqui que maratonou já o curso inteiro, e os bônus, vai ter mais bônus, porque eu estava esperando chegar material africano. Imagina se eu falo que eu vou dar o bônus, aí eu subo o bônus, o material não chega. E essa semana chegou calango africano, chegou camaleão africano e chegou cabeça de serpente africana. Trabalho com camaleão, né? Para quê? Quando eu quero me desviar, quando eu quero sair da linha de tiro de alguém ou de alguma coisa, seja da lei, seja da justiça, seja da polícia, seja do ex-marido, seja da ex-mulher, eu quero passar desapercebido por essa situação. E aí tem um pó que eu vou ensinar para vocês, a gente vai subir esse pó, que é um pó que vai esse elemento, né? Um animal que ele já chega seco, ele já chega abatido, você só tem que preparar e intencionar, tá? Existem algumas variantes desse pó no Brasil, de receita, só que fica complicado arrumar material aqui. E esse material vem de fora, o nigeriano traz, e aí fica ok. E a cabeça da serpente, né? A cabeça da serpente são trabalhos de ordem quando você quer que a pessoa ela tenha mais assertividade nas coisas. Se tem 2 coisas que serpente faz bem, a primeira é, 1, ela não é robote. 2, ela sabe buscar. Serpentes são exímias caçadoras. E aí, dependendo da espécie, que é uma coisa que precisa ficar muito importante no curso, os recursos animais, nós utilizamos o quê? A fisiologia do animal como objeto de poder. Então, um animal que não é um bote, ele é um animal certeiro. Imagina se você consegue se tornar uma pessoa que não é bote. Uma pessoa mais assertiva na sua busca, na sua caça, nas suas decisões. É importante? É importante. Então, isso eu ainda vou passar para vocês. Eu vou ensinar a fazer, eu vou ver se eu viabilizo o contato para vocês de quem vende. Porque, gente, eu não tenho tempo. Se eu falar que eu vou comprar a porra do camaleão para revender para vocês, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. Não, tem coisas que a gente tem que abrir mão, né? Falar assim, olha, então eu prefiro dar o caminho. Erva, vai nessa pessoa. Tal elemento, vai nessa pessoa. Fica mais fácil, facilita a minha vida
e facilita a vida de vocês. Jorge, é um negócio oneroso? Não. Você vai pagar num camaleão R$ 80, num camaleão seco africano. Então não é uma coisa... E aí é um pó que um animal, né, você vai fazer uma fração de pó ali, vai fazer muito pó. Né? Então um animal que você tem aí, você já recebe ele, seca, ele já vai vir seco, vai torrar ele e já deixa ali no vidro. Tá? E as aulas que nós tivemos, que naquele caminho, quando eu intenciono a entidade, o que é importante? Quando eu pego o elemento sopro, baforo, sussurro, eu estou colocando o poder do meu hálito, e todos vocês têm isso, todos vocês têm a realização por fala. Por que eu digo isso? Existem 3 elementos na magia, 3 estruturas corporais que são as mais importantes. Os olhos, a boca e a mão. Não existe feitiço sem isso, gente. Não existe feitiço sem isso. Então, tudo que eu falo tem uma estrutura de poder. Então, quando eu sussurro num elemento, quando eu intenciono esse elemento, eu estou colocando essa força. E não é algo, eu tenho que ter fé para fazer. Não, você não tem que ter fé. Você tem que ter intenção. Quando eu associo uma entidade, eu estou chamando reforço, né? Eu faço o processo intencional, falo, fulano de tal, receba isso, dê potência a isso, dê caminho a isso, use esse recurso no seu caminho. Então é uma ajuda a mais. Só que não adianta entrar naquela, mas se eu faço, não fica forte, se eu faço, não funciona. Aí é problema de autoestima, aí é problema de falta de terapia, é outra coisa, tá? Mas todo mundo tem esse poder daquilo que fala. Quantas vezes você saiu xingando alguém? Quantas vezes você acordou amaldiçoando alguém, amaldiçoando o seu dia, aí seu dia foi lá, descambou, virou de ponta cabeça, aí você ainda virou e falou, não sei o que aconteceu. Lógico que sabe, é a santa boca falando e fazendo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, os materiais, eles pegam essa questão da intenção muito forte. Deixa eu ver. Peraí, estão pedindo ajuda aqui. No computador tem imagem, ok, mas não tem o áudio. No celular a conexão cai de minuto em minuto. Bem-vindo. Tenta sai daqui da sessão e clica de novo lá no link, porque às vezes é a sua conexão. Se a sua conexão não estiver boa, o Zoom vai ter dificuldade para sustentar vídeo e áudio. Vale a pena sair e entrar novamente, tá? Eu sei quem são as pessoas. Gente, eu achei fantástico. Teve gente desse grupo, criou página no Instagram, vendeu a Foché, pagou o curso na primeira semana do curso, porque já pegou o material da parte gratuita e saiu fazendo. Entendam, no campo da magia, às vezes é melhor a gente errar pelo excesso, e não pela omissão. Não pelo deixar de fazer. Eu fiquei inseguro. Nossa, Bruna, que ignorância. Que ignorância, Bruna. Nossa, sexta-feira à noite, a gente aqui, eu tô subindo uma água, ela me sobe uma caneca nessa cor, nessa intensidade. Eu vou fechar a sua janela, espera um pouquinho. Que é isso, Bruna? Não sabe brincar? Sai daqui, eu tomando água. Então é isso. Teremos mais alguns bônus aí, quero colocar mais algumas coisas. E o mais importante, tá pra outra, tomando vinho. Eu vou acabar com essa graça de vocês. Viu? Maravilha. Então, o que acontece? Eu preciso ter. E, gente, é ir lá fazer, separou o elemento, torrou o elemento, intencionou, fechou e coloca para rodar. Né? Dentro daquele prazo, misturou os elementos, 45 dias de uso. Se quiser deixar os elementos prontos e separados, e aí se estiver bem vedado, não estiver pegando luz, não estiver pegando umidade, você vai usar esse elemento durante muito tempo. Ok? Maravilha. Vamos lá. Vamos começar a fazer pergunta? Primeiro momento, vamos fazer no chat, e aí depois eu vou abrir um pouco o áudio para vocês falarem. Tirando quem está bebendo. Quem está bebendo não vai falar nada hoje aqui, vai ficar de castigo. Deixa eu ver, já tem algumas coisas aqui. Fiquei na dúvida no pó causa de justiça, pois uso capião pacífico. Como usar o pó para agilizar? Veja, a gente não precisa ser
ser muito fluente, ser muito técnico, né, na questão do direito. Peraí, deixa eu... que alguém abriu o áudio aqui. A gente não precisa se preocupar com isso. O mais importante, se eu tenho os elementos e está focado na questão de justiça, mesmo sendo um uso capião pacífico, o que muda nessa hora? O que eu vou intencionar. O elemento ele já sabe para que ele serve. Então, o elemento, o que eu vou intencionar. Então, a mesma variedade de casos e situações de justiça, eu vou utilizar o mesmo pó. Se eu tenho uma alteração, o que eu vou fazer? Eu vou mudar na hora de intencionar. Eu vou mudar na hora de direcionar. Por exemplo, hoje, um dos filhos da Joana foi fazer entrevista de emprego. Vocês acham que ele levou pó para soltar na sala do entrevistador? Óbvio que ele levou pó. E óbvio que ele está contratado. Por quê? Porque funciona. Então, uma entrevista de emprego presencial, uma entrevista de emprego online. Importante, sei o elemento, vou misturar e vou dar caminho nisso na hora de intencionar. Pessoal falando do oráculo, vai ter, segura. Já falei da venda do material, eu vou passar o contato para vocês, fica mais fácil. Lembrando, eu vou colocar vocês em contato com alguns nigerianos. Eles são sabão. Se você pedir, quero comprar peça de camaleão africano, ele vai querer oferecer para você a outra metade da Nigéria. Não cai na conversa. Eu não vou me responsabilizar pelo tratado. Os caras entregam, tá? Você paga que os caras entregam, é de confiança. Mas eles vão tentar vender para vocês o que pode e o que não pode. Já estou deixando avisado. Os caras são extremamente lisos, tá? No caso do Afoxé para emprego, quem está trabalhando em home office, como utilizar? E as entrevistas de emprego online? Mesma coisa, né? Então, se eu não vou poder soprar esse pó no ambiente, por causa do online, eu vou soprar no ambiente onde eu estou. E o pó é um pó que eu também vou passar nas mãos, vou passar no antebraço e assim por diante. Uma sacada também, para quem consegue, algumas pessoas conseguem, é ter acesso ao nome do entrevistador antes da entrevista. Se isso acontecer, pó do nome da pessoa naquele pó que você vai preparar. Na venda travada, podemos utilizar o de banimento para viabilizar? Até pode, né? Agora precisa entender o que causa o travamento. E gente, quando a gente fala de imóvel, né, tem N coisas espirituais e tem N coisas físicas também, né? Às vezes a pessoa está pedindo um preço muito fora, às vezes a pessoa está fora da realidade dela de valor de metro quadrado, isso acontece. E aí, né, precisa falar também. Fala, olha, a gente quer que essa venda ocorra, mas você precisa rever aí alguns conceitos. Já peguei gente também, não estou conseguindo vender e fiz o pó, tá? Aí eu vou para a parte técnica da coisa, né, se não tem nada espiritual. Tá em quantas imobiliárias? Tá em uma. Em uma? Tá, mas você colocou nas plataformas online também para vender? Não tive tempo. Ou, me ajuda a te ajudar. Né? Me ajuda a te ajudar. Então, a gente tem que levar em conta essas considerações. Vamos lá. Jorge, essa pimenta não tem nos afoxés, mas você pode dizer para que serve a pimenta de macaco? Eu preciso de foto dela, porque às vezes você pode estar chamando pimenta de macaco uma pimenta que eu conheço com outro nome. Mas tentando olhar de uma forma mais generalizada, tá? Falando de pimentas, as pimentas vão aquecer a comunicação, as pimentas vão aquecer o ambiente, a pimenta vai aquecer o lastro. Algumas pimentas que são extremamente específicas. Por exemplo, os afoxés que vai fava de ataré. Né? Que o ataré é um tipo de pimenta. Você abre ele e está cheio de pimentinha lá dentro. Quando fala para colocar a fava inteira, ok, vai que vai. Você vai secar um pouco mais aquilo, pode torrar, pode bater, mesma coisa. Aquilo vai ser utilizado para aquecer a comunicação, para aquecer a viabilidade e assim por diante. No caso do pó para a justiça, hoje em dia as audiências são virtuais. Posso usar da mesma maneira? Pode. Pode sumiço. Para vizinhos que não sei o nome, posso intencionar os moradores do apartamento tal e usar no tapete da porta deles? Pode.
A gente precisa tomar cuidado para não ficar muito evasivo, mas às vezes uma gorjeta para o porteiro também, né? Às vezes ir lá e pegar uma correspondência só para bater uma foto com o celular. Precisa ter o pulo do gato aí também, mas é importante ter o nome, né? Na torra, se queimar demais e ficar com cheiro de queimado mesmo, não perde o axé? Não, não perde. Quando a gente fala torra o elemento, se ele virar um pó de carvão, está no caminho. É isso, não fica com medo de torrar os elementos, tá? Não fica com medo. Os pós, eles vão ter uma variação na tonalidade, marrom claro, marrom escuro, cinza, aquele carvão bem pegado também, e não tem problema, não tem problema. Nas baforadas com charuto, posso trocar por fumo de rolo no cachimbo? Pode sim. Minha dúvida é no afoxé da justiça. Estou na terceira instância, no STJ. Como faço onde eu jogo? E outra na finalização. Peraí, deixa eu fechar aqui alguém. Pronto. Na finalização. Não teve audiência, pois é litígio. Essas situações bem específicas, você pode levar o pó para onde todo mundo passa. Aonde todo mundo passa? Todo mundo passa na encruzilhada. E aí eu posso soprar esse pó na encruzilhada, intencionando essa causa. O que é importante? Como é uma coisa que já está na terceira instância e está no STJ, você já tem muitos dados, né? Dado de processo, dado de parte, dado de por quem passou o processo. Então é importante entrar tudo isso na hora de estar configurando o pó. E vai numa encruzilhada, na rua mesmo, da sua casa. Né? Joga na encruzilhada. Alguns pós no problema com o contato, né? Mas esse é um caso bem específico, a gente fala que o pó deve ser levado aonde todo mundo passa. Vamos lá, vamos ver os coração peludo. No conjuro de vingança com prego, tem que ser rua de terra ou a árvore pode estar numa rua com asfalto? Pode ser sendo na árvore, tá ok. Vamos lá. A pele de cobra é usada como pó para qual finalidade? E a pena de coruja? Vamos lá. A pele de cobra. São duas situações. Eu posso olhar para a pele, né? A pele que o animal solta e o couro do animal. Ambos os materiais a gente acaba encontrando. Tá? Quando eu quero utilizar um elemento de serpente, é muito importante eu ter uma noção básica da biologia daquele animal. Por exemplo, daqui onde eu estou, tem 1, 2, 3, 4, tem 5 serpentes aqui dentro onde eu estou. Eu tenho 3 serpentes, brasileiras e tenho 2 serpentes africanas, né? Todos animais regularizados, com nota, tudo bonitinho. Cada animal desse tem uma qualidade específica. Alguns são mais agressivos, outros são mais protetores no sentido de se intocar, outros têm algumas capacidades na hora da alimentação. Então, a pele da cobra vai entrar para trabalhos de saúde, vai entrar para trabalhos de ataque, vai entrar para trabalhos de defesa. E aí eu posso especificar isso em cima de um animal que eu conheço uma qualidade que ele tem assim muito peculiar, camuflagem, entre outras coisas. Tá? A pena de coruja a gente vai utilizar associado a algumas linhas de algumas entidades ou diretamente também como foi passado. A pena de coruja, a pena de rapinantes, de certa forma, coruja, gaviões, carcarás, entre outros, nós entramos nessa classe pela capacidade visual que os animais têm, pela capacidade de enxergar que esses animais têm. Principalmente enxergar mediante o quê? A escuridão. Tá? E o poder de caça, o poder de busca, tudo isso entra na questão do afoxé com pena de coruja. Por exemplo, na quimbanda, quando a pessoa inicia, ela recebe marcas, né? Ela recebe curas no corpo, e são curas pequenininhas, depois até sobe. Só que a hora que faz a curva, você passa um pó na cura. Eu posso falar isso porque você não sabe onde é a cura, e aí não estou contando segredo nenhum. Um dos elementos que vai nessa cura é pena de urubu. É pena de urubu. Por quê? Eu tenho um animal extremamente sagaz naquilo que ele sente
olfato e naquilo que ele enxerga. E o iniciado, ele precisa ter isso o tempo inteiro. Ele precisa enxergar quem é a pessoa que está à frente dele, que ele está atendendo, que ele está se relacionando, que ele está trabalhando. O iniciado cego é um iniciado morto. Então, uma das coisas que a gente passa, um dos elementos que a gente passa na cura, né, depois, a hora que a pessoa inicia, é um afoxé, um composto, vão mais coisas, mas entra aí a pena de urubu. Pode utilizar paleiro em vez do charuto no conjuro? Até pode, tá? O que vocês precisam levar em consideração? O elemento básico ali que a gente está falando é o tabaco. O elemento potência ali é o tabaco. Né? Se esse paleiro é um paleiro meio tabajara, né? Um paleiro meio que veio aí de um contato estranho, você precisa tomar cuidado porque não vai ter a potencialidade desejada. Tudo bem? Abram as janelinhas. Vocês estão com vergonha do quê? Vamos lá. Vamos lá. Tenho dúvidas da diferença entre o afoxé de atração e o de amor. O de atração, gente, algumas pessoas testaram esse afoxé logo que subiu a aula, né? E eu tive relatos assim fantásticos. Quando a gente entra na questão de atração, a atração muitas vezes não diz respeito só a relacionamento. Você se tornar uma pessoa mais atrativa, você se tornar uma pessoa mais magnética, isso vai influenciar muito em diversas coisas, tá? E a afoxé de amor, quando você quer o quê? Né? Quando você está querendo amorzinho. E muitas vezes uma coisa não está correlacionada com a outra. Eu viajei e coloquei tabaco, torrei com as outras ervas no pó para chutuquinho. Isso altera a receita? Depende. Se eu te passei uma receita prescrita por jogo e você alterou a receita, isso altera a receita, tá? Então a gente precisa lembrar, algumas coisas prescritas, elas vêm de uma informação que foi visualizada. Então a gente não, em algumas receitas a gente não mexe. Aranha caranguejada, seca. O pó é para quê? Acho que é aranha caranguejeira, né? A mesma coisa, nós temos diversos tipos de caranguejeira. O Brasil é uma região muito rica no que diz respeito às caranguejeiras. Nós temos animais de porte, nós temos animais de caça, nós temos animais extremamente urticários. Na América Latina, nós temos as duas aranhas mais peçonhentas, que são duas classes de armadeira que nós temos. Então, fazer afoxé com a armadeira é ir para cima do outro com muita força, com muita violência espiritual. Tá? Então, as caranguejeiras, por si, geralmente são caracterizadas por serem animais mais peludos, né, que já não é o caso da armadeira, mas vai de acordo com a biologia do animal. Mas a mesma coisa, vou utilizar um pó de caranguejeira para uma situação mais defensiva. Estou me sentindo atacado, então eu quero me sentir protegido. E aí existem algumas peles de alguns animais. No conjuro de vingança com o prego, já aconteceu comigo do prego não entrar. Feijão, vai ter que comer um pouco mais de feijão. E fazer esse prego entrar na força do ódio, se for necessário. Jorge, no caso do imóvel ser de mais pessoas, todos devem fazer o mesmo trabalho, tipo o pó, a soltura, o ebó, etc? Não necessariamente, né? Se é uma prescrição de jogo, no jogo sai. Se alguém mais deve se envolver com aquela situação. Tem uma frase que eu aprendi com meu pai, que eu uso ela sempre, né? A Joana odeia quando eu uso isso. Eu prefiro pedir perdão do que pedir permissão. Então, se eu tenho mais envolvidos, eu vou pegar o nome de todo mundo e vou pôr no pó também. Mas eu não pedi autorização, então. Né? Tem horas que é melhor a gente pedir perdão do que pedir permissão. Parará. Qual a diferença na potência da utilização do afoxé comparado com a chamada no ponto riscado e elementos para um eixo X? Operacional. Né? A diferença ela é operacional. Quando eu estou chamando a entidade marcada num ponto, ela está pegando uma parte da identidade dela e está me abrindo ali. Olha lá, estigou. Gente, eu estava aqui, ó. Deixa eu pegar. Espera aí que eu já vou terminar de responder. Onde eu pus? Tá aqui na tela. O Cláudio mandou o cronograma hoje.
a gente está acertando aí os ponteiros, vai subir todo o material de ponto riscado, tá bom? Conta para ninguém não. Conta para ninguém, senão vocês sabem onde vai parar, né? E aí o que acontece? Quando eu estou lidando com o ponto riscado, existe toda a questão da interpretação do ponto, do significado do ponto e do que aquela entidade tá oferecendo ali através daquele ponto. Então, muitas vezes, o modo operacional vai ser diferente. O afoxé, eu preciso ter algumas coisas em mente. É silêncio, é calma, é fazer longe da percepção do outro, tá? Então, a gente prega por uma ética no uso, né? Mas o afoxé, muitas vezes, ele não faz e ele não demanda de todo um estardalhaço. Nas andanças de vocês, nas macumbas por aí, nas boas, nas ruins, nos forró de mula que vocês já frequentaram, vocês nunca viram as entidades soprando pó? Nunca? Sério? Vou começar a dar uns lugares para vocês frequentar, né? Nunca viu a entidade passar o pozinho na mão assim, sem querer encostar na pessoa e falar, oi, tudo bem? Sério? Então, pois é. Se eu não tiver o nome completo da pessoa, posso complementar com a foto? Pode. Perfeito, né? Queima a foto da pessoa e faz pó dela também. No patuá, posso fazer pó do nome da criança e colocar dentro? Não precisa. Eu não preciso somar um afoxé com um patuá. Eu não preciso. Porque o patuá, ele vai ser uma estrutura presencial corporal. Então, ele vai ficar num travesseiro, ele vai ficar numa bolsa, ele vai ficar num ambiente. Então, eu não tenho a necessidade de pôr o pó de nome lá dentro. A semente de abre caminho, atração, prosperidade do amor e do dinheiro podem ser torrados para fazer pó? Pode. Gente, não tem. Não existe restrição do não torrar no que diz respeito a pó. Tá? Não existe restrição. Você pegou o elemento, ele é sólido, você tem condições de secar ele, se for necessário mandar para o forno, para o maçarico, vai sem medo de ser feliz. Vamos lá. No ato de confeccionar, tanto para afoxé quanto para patuá, mesmo seguindo todas as suas recomendações de elementos, conjuro baforada, há alguma chance de simplesmente não acontecer nada? Do feitiço simplesmente não funcionar e eu simplesmente estar carregando um saquinho com elementos ou uma mistura com pó sem efeitos? Como proceder nesse caso? Márcio, não sei se você pegou o começo, né? Que eu abri exatamente com isso. Funcionar sempre vai. Muitas vezes a gente fala do resultado esperado. Não está chegando no resultado esperado. Então não tem como um elemento que foi conjurado, intencionado, não tem como ele se mexer. Só que muitas vezes o problema que você está utilizando esse elemento, ele tem mais algum pano de fundo. Então você está atacando o problema numa direção, mas você não conseguiu coordenar ainda o que está mexendo esse problema por detrás. E, gente, assim, no material de oráculo, né, vai ser bem completo nesse sentido. Quais são os setores que eu devo investigar? Então, eu vou fazer o caminho assim. Primeira coisa, sempre, a consulta começa com ancestralidade. Porque existem dois caminhos para a ancestralidade. A ancestralidade não cultuada, não honrada, que é o mais comum, e existe a ancestralidade que ela está confrontando a pessoa. No jogo, por exemplo, né, são 12 peças de jogo, 4 de confirmação. Só que as 12 peças de jogo dão 13 caídas. E vocês vão entender isso. A caída de Exu Caveira, caiu Exu Caveira, até dá uma... E é difícil cair, é raro cair. A cada 100 jogos que eu faço, cai um. Tá? Além de ter o problema com a ancestralidade, essa ancestralidade ela está indo na direção da pessoa. Os próprios antepassados estão contra a pessoa. E aí precisa resolver. Então você pega uma situação assim, se só uma ancestralidade não lembrada, não honrada, já dá pano para manga, uma ancestralidade agressiva é pior. Então, muitas vezes, eu estou lidando com uma situação que eu não estou conseguindo enxergar, eu estou vendo o problema, mas eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo enxergar a causa. E aí existem aspectos espirituais, inimigo oculto. Inimigo oculto, na linguagem popular, seria o belo do obsessor. Só que esse obsessor ele não pode ser romanceado, ele não pode ser gourmetizado. Vamos pensar num nível Alexandre, a Viagem, a novela, né? Alguns vão entender aqui o que eu estou falando.
né? O inimigo oculto, o opositor oculto, ele é um Alexandre piorado. Entende? Ele é um Alexandre piorado. Então, esse cara, ele é um cara ardiloso. Ele vai estar ali sempre mexendo nas feridas, piorando as situações. E esse cara, ele não é pego num terreiro assim facilmente, porque se tem uma coisa que o opositor tem, é inteligência e ele não é burro. Só que às vezes você vai num trabalho, ele é identificado como um trabalho feito. E ele não é um trabalho feito. E o que acontece quando eu faço um feitiço ou um trabalho para desmanchar um trabalho feito para atingir um trabalho que não é feito? Nada acontece. Né? Outras coisas também. Peso familiar. Aí já não são os ancestrais. A pessoa tem um peso espiritual da família encarnada. Precisa resolver também. Então, se o pó não está funcionando, se o amuleto não está funcionando, eu preciso levantar a antena nesse momento e falar, o buraco é um pouco mais embaixo, tá? Bruna, foi mal. Mas é por causa do meme antigo, né? Que tinha lá os produtos, as lojas Tabajara. Vamos lá. Juliana, preciso relatar o meu caos com o pó de emprego. Fiz e a pessoa foi mandada embora 2 dias depois. Não sei, eu tô rindo de forma respeitosa, tá? Tem gente reclamando, não funcionou. E aí tem gente falando, olha, funcionou, só que fez a curva, tá? Vamos entender. Preciso relatar o meu caos. Fiz e a pessoa foi mandada embora 2 dias depois. Não sei se foi o pó ou foi algo inesperado. Fiz leitura 1 mês antes nas cartas, não saí a demissão. Adoro. Mas ele queria outro emprego. E as empresas que ele fez contato eram em outros estados. E optou pelo pó de emprego. Não sei se o pó abriu o campo para outro. Hoje fez entrevista da empresa que queria e vamos aguardar. Veja, existem algumas armadilhas no pedido. Né? A pessoa chega, eu quero mudar de emprego. E os empregos que eu quero estão em outros estados. Aí você vai lá e faz o pó de emprego. A primeira reatividade assusta, né? Porque o emprego que a pessoa tem, a pessoa perdeu. E aí a gente precisa entender que emprego, relacionamento, situações pessoais, profissionais, às vezes o lugar e o estado que a pessoa está já não é promissor. Já não é promissor. E você mexe espiritualmente naquela área, a pessoa tem um abalo. A gente precisa entender que o que precede o bom caminho é o caos. E aí precisa ter a manha para lidar com a situação. Né? Você dá o passo para a pessoa fala, então, sabe aquele pó de emprego? Perdi o emprego. Mas é isso aí, é isso mesmo. Posso eu mesmo confeccionar um afoxé de acordo com os fundamentos dos elementos ou precisa de teste? Precisa testar, né? É importante testar. Tudo que vocês receberam foi testado, usado, aprovado, recomendado. De vez em quando eu misturo umas coisas. Só que assim, como testar os elementos? Casos diferentes, né? Pessoas diferentes e situações diferentes. E aí, sei lá, quero um afoxé para banir sogra. Um exemplo, né? Aleatório. Um exemplo aleatório. Quero uma afoxé para banir sogra. Aí vou juntar 1 elemento, 2 elementos. Eu preciso testar isso em pelo menos meia dúzia de sogra, né? E não na minha só. Porque às vezes sobra vontade, falta pó. Não é o meu caso, né? Eu gosto da minha sogra porque ela mora longe, então ela praticamente não vem. Quando vem, fica pouco. Mas é uma pessoa adorável, apesar de ser sogra. E aí eu preciso ter esse gradiente de teste, né? Eu preciso ter essa variedade, mas pode, não tem problema algum. Podemos conjurar charutos, cigarros, bebidas e perfume para a entidade trabalhar? Não necessita, né? Não necessita, porque a entidade por si só ela já tem esse caminho, mas os elementos que você usa, você pode conjurar. Cigarro, toma cuidado, né? Por causa do gradiente químico, mas você conjura os seus próprios elementos. Para entidades, eles já têm aí esse pulo do gato. Onde devemos deixar queimar a vela invertida? Em algum lugar que você não vá pôr fogo na casa, que o gato não vai derrubar a vela e matar todo mundo. Tá? É só ter o cuidado, pôr num cantinho, não precisa ter uma preocupação. E não pôr, óbvio, dentro de quarto, né? Quarto a gente não acende vela, quarto a gente não queima vela, porque altera o sono.
porque solta muita fumaça e você vai inalar aquilo. E eu falo isso só por falar, porque tem gente que ouve e fala, mas meu altar fica no quarto. Não tem problema, deixa lá. A vela invertida serve também para fazer a pessoa fazer o que você quer? Não. Não funciona assim. Feitiços de dominação, eles levam tempo. Eles levam outros elementos. Para você exercer domínio por feitiço em alguém, a gente está falando aí de um trabalho de 8 meses a 1 ano e meio. E assim, né, dentro de uma lógica, a pessoa não vai virar um marionete seu, tá? Por exemplo, vocês que vocês vão aprender a jogar, aí eu vou me divertir com vocês, vai acontecer muito. Vai chegar os abençoados pedindo amarração. Qual é a ética que eu vou passar do jogo? Você nunca fala não para nada, porque não é a sua opinião. Mesmo não sendo iniciado. Um jogo de quimbanda, ele tem uma regra muito simples. O jogo fala, o operador cala. E várias vezes eu estou jogando, a pessoa faz uma pergunta que eu tenho vontade de catar ela do outro lado, quebrar o pescoço dela em 8 pedaços, e eu não posso dar um pio. Eu tenho que jogar. A hora que eu estou com o jogo aberto. Então vai vir os abençoados. Quero amarrar a pessoa. Quero a pessoa de volta. O que você tem que fazer? Jogar. E o jogo pode dar sim, e o jogo pode dar não. Mas, Jorge, e se o jogo der sim? Ele vai dar sim e ele vai dar a prescrição do que precisa ser feito. Mas, Jorge, eu vou fazer? Aí é por sua conta, tá? Mas, por que eu estou falando da questão da dominação? E aí existe uma linha para você caminhar com a pessoa. E já aconteceu muito comigo. A pessoa virou e falou, e saiu no jogo, saiu muito afirmativo. Pode fazer que a pessoa vai voltar. E aí entra, né, nessa hora você entra com bom senso e fala, o jogo está dando que sim, eu posso fazer, o trabalho custa tanto, só que a gente precisa deixar a regra clara, as premissas precisam ser claras, porque a amarração também é um feitiço de dominação. Falou, você vai gastar tempo, dinheiro, não é essa coisa de 3 dias, 7 dias, não funciona assim, e é um processo que tem que ser renovado. Só que vamos falar da pessoa que você quer amarrar. Vamos lembrar do último 1 ano com essa pessoa. Essa pessoa, ela era fria? Essa pessoa, ela era agressiva? Essa pessoa, ela era indiferente? Aí, geralmente, as pessoas respondem que sim. Eu falei, então, você vai ter a pessoa de volta com tudo isso potencializado. No mínimo 3 vezes mais. Você quer? E aí você joga no colo de volta da pessoa. Então, processos de amarração, processos de dominação, eles levam tempo. Só que o problema é que o dominado, ele vira o capeta do avesso lavado com água fervendo. Vai virar um inferno na sua vida, tá? Vai ter curso de ponto riscado? Vai, estamos trabalhando nisso. Já é o próximo, já é o próprio que vai acontecer. E é o Cláudio Zeferino que vai entrar. E tem 94 pessoas nessa sala. Se isso sair daqui, eu vou acender vela para 94 pessoas. Tá bom? Então, o segredo de um é um segredo de todos agora. Então, vai ter ponto riscado e vai ter o curso de oráculo no 2º semestre. Vamos lá. Jorge, não consegui encontrar um pó. Pode me ajudar para poder atender? A pessoa sai de casa, menino de 18 anos, se envolveu com a pessoa errada, está entrando no caminho errado, fez tudo na mentira. Como trazer a pessoa de volta para casa e acabar com esse relacionamento? Visto que é nítido que a pessoa está virada. Esse é o tipo de caso, né, que eu falo assim, é melhor o jogo falar. Porque o Jorge, o que o Jorge quer fazer? Pegar pelos cabelos e levar para casa. Não é assim? Pega pelos cabelos, leva para casa, deixa lá, fala, você só vai sair daqui a hora que você alinhar. E não pode, né? Então esse é o típico caso que eu falo, precisa investigar. Porque a gente está falando, tá com uma cabeça virada. Todo mundo aqui já foi jovem de 18 anos, não é? Todo mundo aqui já foi jovem de 18 anos, não foi? 15, 18 anos. E aí dá para a gente pensar a qualidade das tomadas de decisões que a gente tinha, não é?
E a gente precisa fazer essa ponte também. Então, muitas vezes a gente enxerga a geração mais nova, a cabeça não está boa, está virada. E quando a gente é pai e mãe, quando a gente é familiar próximo, o outro de fora sempre é o errado para a gente, né? Ah, essa má companhia, ah, essa pessoa horrorosa que está andando. E a gente precisa lembrar que a lei da afinidade, ela é o quê? Implacável. Ela é implacável. Então, esse é um caso que antes de pensar em confeccionar alguma coisa, eu faria um processo mais a fundo, né? Para ver se tem uma situação espiritual, se tem uma ancestralidade, se tem alguma coisa andando junto e assim por diante. E tem também, né? Deixa eu ver, não sei se foi essa semana passada, estava atendendo a pessoa e, gente, atendimento com jogo é igual terreiro de Umbanda. A galera não leva as roupinhas na sacola dos parentes que não quer ir? No jogo, eles começam a querer perguntar de outras pessoas e tem hora que o jogo fecha. Mas quando é mãe ou pai e quer saber de filho, o jogo caminha, né? E uma pessoa veio falar, eu estou numa situação assim, 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 e eu tenho 2 filhos que eles me fazem de gato e sapato, só falta me bater, e é horrível tal, e eu quero saber se é espiritual isso. Aí eu tô lá, né? Já tinha uma linha dando resposta, eu já sabia que a resposta não ia ser boa, eu não podia responder, eu tinha que fazer o quê? Deixar o jogo responder. E aí eu vou perguntando pro jogo, né? Esses 2 estão desalinhados com a ancestralidade? Não. Tem fundo espiritual? Não. Tem obsessor, inimigo oculto? Não. Tem trabalho feito, magia, feitiço, alguma coisa? Não. Esses 2 elementos são mau caráter? Sim. Um sim assim gritante. Uma máfia. São. E aí eu falo, olha, desculpa, né, você que está me ouvindo, você mãe, mas seus filhos, eles se tornaram aquilo que de certa forma você alimentou. Mas eles é um problema de caráter, é um problema comportamental. E aí a gente tem que ter o traquejo, né, para estar comunicando isso. E muitas vezes isso também pode acontecer. E eu não estou julgando quem colocou aqui a pergunta, mas a gente que está do lado de cá, a gente sabe que a gente quer o bem, né? Pro filho, para a filha, para o sobrinho e assim por diante. Só que muitas vezes o operacional ali não está certo. Até quando o curso ficará no ar? Não sei. De verdade eu não sei. Eu sei que eu tenho mais coisa ainda para passar para vocês. Mas da data, né, eu acho que era eu não lembro se é um ano, mas não se preocupem com isso. Né? Como eu ainda tenho mais coisa para subir, a gente ainda vai dar uma segurada. Charuto para Exu nos afoxés, devo deixar ele queimar inteiro? Deve, só que aí o que você faz? Corta o charuto. Usa um teco de charuto, para não usar o charuto inteiro. Um charuto dá para fracionar em até 2 ou 3 porções. Quando está intencionado para a entidade, tem que deixar queimar ali. Eu tomando água e esse povo tomando cerveja e vinho, que ódio. Vou fechar a tua janela, Bruna. Você acha que eu esqueço das coisas? Jorge, boa noite. Moro em apartamento e estou com problemas com o vizinho que mora em cima. Não tenho o nome deles. Como posso fazer um pó para eles acalmarem ou mudarem? Falei, né? Uma gorjeta na portaria para ver se pega o nome, uma correspondência perdida na porta, às vezes é o caminho. Veja, deixa eu ver, eu vou usar bem as palavras, para isso não ficar ruim, porque é ruim. Às vezes a gente quer paz. Para a gente ter paz, às vezes a gente precisa que o outro literalmente tenha inferno primeiro. Então é muito mais fácil, você não tem a referência da pessoa, você pegar um pó de confusão, um pó de fuzuê e tacar na porta da pessoa. Vai fazer barulho ainda, esses caras não vão silenciar e ficar calmo. Mas às vezes é um barulho que vai deslocar a pessoa. É uma opção. Para a dor de amor, no caso de você ver que a pessoa sofre por alguém, existe algum pó mais assertivo? Eu não passei nada nesse sentido, né? Mas tem uma coisa, mas aí a pessoa precisa querer fazer, né? A pessoa que está com a dor precisa querer fazer,
que é uma coisa simples, é pegar o nome da pessoa, né? É pegar o nome do causador da dor, fazer pó de nome e soprar pela janela, pedindo que o tempo e o vento leve, né? E fazendo assim. E lembrando, né? Ruptura relacional, gente, precisa ter o luto, precisa ter todas as fases. Negação, raiva, revolta, e até o momento que conecta de que a vida vai continuar, tá? É importante isso. Quem não está conseguindo escutar nada, sai e entra novamente, se não regularizou, tá bom? É que às vezes o áudio demora para carregar. Vamos lá. No vídeo do afoxé, para tirar a influência negativa, você fala para usar louro. E no PDF está o cravo. Geralmente, quem grava o vídeo está mais sensato do que quem digita. Eu estou falando isso porque eu não digito, eu peço para digitar. E às vezes a pessoa está com tanta coisa para digitar que ela se perde. Na dúvida, siga o vídeo, tá bom? Na dúvida, siga o vídeo. Louro e cravo são elementos assim bem próximos. O cravo ele aquece, mais uma afetividade. O louro mais para limpeza, mais para prosperidade. Mas segue o vídeo, vai no vídeo. O cara do vídeo sabe o que está falando. Às vezes o cara que está digitando não sabe. Porque às vezes a gente passa o material para... Não, e às vezes não é o Daniel, porque a gente tem muita coisa e nem todo mundo que trabalha com a gente é da macumba. E às vezes a gente passa material para a pessoa digitar, aí a pessoa lê uma palavra, ou ela muda alguma coisa, ou ela coloca o que ela entendeu e acontece esses percalços, mas é normal. Para acelerar o afoxé, pode ser aquecido de terra de formigueiro, lava-pés? Não vai acelerar o afoxé, vai desandar o afoxé. Uma coisa que vocês vão aprender nos oráculos, quando utilizar formigueiro e utilizar cupinzeiro para fazer trabalho. Existem algumas situações para busca de trabalho, para agitação de trabalho e para confusão, né? Para causar problema para a pessoa. E aí a gente precisa separar. Se você usar um lava-pés aí, dependendo do afoxé, você não vai acelerar ele, você vai desandar ele. Cuidado. A cebola é para usar a parte branca ou a casca. Ambas as coisas podem ser usadas. Em alguns afoxés sai a prescrição para casca, em outros sai para o uso da cebola, geralmente a cebolinha branca também. Quando eu vendo pó, eu já intenciono a pessoa que vai comprar é quem vai fazer a intenção do pó. Você já vende intencionado. Você vende a magia pronta, tá? Porque você não pode correr o risco de virar um rádio peão. Você fala uma coisa para a pessoa fazer, ela vai lá e ela já reproduz outra. Então, o afoxé de venda, ele já sai intencionado. Pegando o gancho da vela invertida, ela deve ser feita mais de uma vez? Vamos colocar isso para outras coisas, né? Quando eu devo repetir o procedimento? Tem problema na repetição? Não tem. Dentro de um prazo de 30 a 60 dias, procedimentos podem ser afoxé, por exemplo. Tem afoxé que eu recomendo a pessoa usar 3 vezes na semana. Tem afoxé que eu recomendo ela usar 2 vezes, de acordo com a intensidade ou a gravidade. A mesma questão da vela. Posso fazer uma vez por semana, durante 30 dias? Pode. Só não vai fazer todo dia. A gente precisa de um tempo, de um espaço para a realização das coisas. Precificação. Dá para cobrar a partir de R$150 na média? Tem os mais caros, depende dos elementos, mas tem que ter algo razoável. R$150 de saída, eu acho de bom tom, tá? Quero fazer mais barato, não tem problema. Eu só espero que você esteja precificando bem, não só os elementos, mas o elemento mais importante do seu afoxé, que é o seu tempo. A precificação de produto, ela tem que obedecer a algumas regras. E o seu tempo é algo que você tem que aprender a calcular. Porque não é o tempo só da feitura. É o tempo do atendimento, é o tempo da feitura, é o tempo de despachar. Tudo isso tem que ser calculado, tá? Caso seja algum elemento mais caro ou mais raro, aí tem que entrar também. E geralmente não é o caso. Tem um afoxé para a gente exterminar. Não comecem o que vocês não vão sustentar. Tá bom?
O que poderia ser feito para favorecer uma criança vítima de violência numa ação judicial para afastar o agressor? Tem várias coisas que dá para fazer para isso, né? Dá para fazer aquela macumba da cebola que está no TikTok, né? Quem não tem TikTok precisa baixar. Dá para fazer alguns pós específicos, um pouco mais agressivo, mas o pó precisa chegar no agressor. E seria importante investigar a situação também. Autoaplicação de afoxé. Né? Afoxé eu passo nas mãos, eu passo nos braços, tá? E eu faço um sopro curto para frente, ele passou da altura do rosto, eu ando. Tá bom? A não ser que seja algum afoxé um pouco mais urticário, que são aqueles que a gente fala para tomar cuidado no manejo. Ok? Então, esse você não vai, você vai soprar ou vai soprar no caminho. Pergunta, Ia quer fazer pergunta. Pergunta. Pode pôr afoxé no ori? Pode pôr. Patuá no ori? Patuá. Os patuás, as relações com os patuás, elas são corporais, né? Então, patuá, recomendação de patuá na bolsa, recomendação de patuá no travesseiro, recomendação de patuá no bolso da calça, recomendação de patuá no escondido, às vezes, para não ficar no olho de ninguém. Quando a gente fala em pôr na cabeça, né, em pôr na cabeça, geralmente é um elemento que vai dormir no travesseiro, mas você não precisa ficar com o patuá de pedrita na cabeça. A mesma coisa pó, afoxé. Vou fazer um afoxé de saúde. Posso soprar no olho da pessoa? Pode. Se for um afoxé de saúde, pode. Posso soprar no travesseiro dela? Pode. Só que aí a gente está falando de receita livre. Se eu estou no jogo, eu consulto o jogo. Por isso que eu já estou aquecendo vocês. A ferramenta de jogo, ela vai deixar vocês um pouco mais alinhado na hora de investigar, na hora de fazer uma prescrição, para não ficar dando tiro no escuro. Mais alguma coisa? Não, senhor. Só isso? Estão fazendo pergunta de afoxé nos grupos de ouvir? Afoxé, patuá, cruzamento de selabel, eu não sei, gente. É umas coisas que eu nunca ouvi falar. Vamos lá. Quando eu não soube responder, me recomendaram fazer o curso. É um abuso, né? O acesso você tem. Tem algum pó para desamarrar uma pessoa da outra? Então, aí eu preciso entender, né? Que lógica eu estou utilizando para definir que tem uma amarração? É achismo? Foi identificado? Porque, gente, a amarração não é corrimão de gafieira. Parece, né? Do jeito que é ofertado, parece. Não é simples, não é fácil. Simplesmente não é. As promessas são boas. As promessas são excelentes, mas não é assim que funciona. E, ao mesmo tempo, se eu quero desamarrar, eu preciso realmente ter a ciência que há uma amarração. Ah, não é que está amarrado. Eu quero separar essas pessoas. Tem pó de separação? Tem. Tem um procedimento de separação no material de vocês? Tem sim. Ó, o Alfredo, se o Alfredo está falando que tem, que o Alfredo é o cara mais aplicado que eu conheço, tem. Eu lembro que eu gravei. Tem um pó de separação, eu não lembro se é afoxé, eu não lembro se é conjuro, mas tem alguma coisa, e é específico, separação de casais. Fala, ai, Jorge, pesado isso, né? Querer separar um casal. A gente olha isso na questão de quem está pedindo e o que tem por detrás disso, tá bom? E é aquela máxima que eu sempre falo para vocês, feitiço quem não faz, toma. Então, pensa nisso. Deixa eu ver, cadê? Achei. Qual o melhor oráculo para identificar a influência dos ancestrais? Os 12 cauris fazem isso. Existem outros oráculos? Existem outros oráculos. Eu foco nos 12 cauris porque vai dar para trabalhar com não iniciado. A identificação, por exemplo, uma linha que, a hora que se sai já na abertura do jogo, eu sei que em algum momento vai confirmar. A linha de Exu Mangueira. Por quê? Porque é uma linha que a hora que ela sai, a diretriz dela do jogo já é isso.
que é o relacionamento com o mais velho para obter bom caminho, seja no físico ou seja no espiritual. Ok? O cravo do afoxé para vender o imóvel é cravo indiano ou é a flor de cravo? Precisa dar uma olhada na prescrição, como tá. De cabeça eu não vou lembrar. Mas eu acho que é o cravo, que é o cravo indiano, tá? O fulano não quer dar o divórcio para a mulher. Faz da vida dela um inferno. Tem algum afoxé para assumir com o infeliz? Vocês estão bom hoje, né? Vocês estão com o coração bom, porque são dois problemas, né? Se sumir com o cara, ele não vai dar o divórcio. Precisa pensar nisso, né? Então, sumir com o cara não vai resolver, a pessoa não vai conseguir se divorciar. Mas a questão do divórcio, se já deu entrada, se já tem papel, já tem nomes. E aí tem a afoxé para produzir em cima disso aí. Ok? Se a gente vende o afoxé para a pessoa e depois ela vem reclamar que não fez efeito, seja de qualquer um, o que devemos fazer? Você devolve o dinheiro ou faz o quê? Primeira coisa, eu faço uma cariação com ela. Eu ligo, eu chamo, ou vai no WhatsApp primeiro. Fulano, como você usou? O que você fez? Como fez? Você fez mais alguma coisa? E aí entra aquela questão de ser uma situação que eu investiguei. Porque pode acontecer. Você vai entregar uma afoxé de venda, a pessoa vai tentar fazer venda e não vai conseguir. Porque o problema não é só a venda, não tem só impedimento de venda. Em 99,9% dos casos, a pessoa tinha errado alguma coisa. Ou mandei fazer 3 vezes por semana, aí encostou o espírito da preguiça, fez uma vez só. Ai, não deu tempo. Ai, eu não consegui ir. Ah, precisa refazer, tá? Precisa refazer. Mas geralmente é dar um aperto na pessoa. Para fazer prova para concurso, o que você recomenda? Existem alguns afoxés com efum, tanto para quem vai fazer ter a calma para fazer, e existem alguns afoxés intencionando para a conquista daquele objetivo, tá? E aí tem o pano de fundo também, que esse ser iluminado esteja estudando, né? Esteja estudando, porque se essa criatura não está estudando, a gente tem um desse aqui em casa, né? Tem um desse aqui em casa que tem o cursinho para fazer e diz que está estudando. A gente vai ver na hora da prova. Vai ver no Enem. Vai ver no Enem, né? Que aí vai ter pó de soco depois. Deixa eu ver, o marido do divórcio para a gente sumir com ele, prova de concurso. E se usarem um afoxé em mim, como quebrar essa energia? O melhor descarrego para afoxé é banho de chuva. É o melhor descarrego para afoxé. É banho de chuva. O xixi funciona? Não. Para afoxé, não? Vai ser meio horrível, nojento, né? Mas eu só tô vai ser meio horrível. Ser, né? Mas nós estamos numa puta seca, não tem água de chuva. Estamos numa puta seca, não tem água de chuva. A gente pode usar aí alguns paliativos. Lembra o contrapó do pó de fuzuê? Lembram dele? O contrapó? Ele é um contrapó para feitiço, né? E ele pode ser utilizado para quebra também. Tem algum pó para organização? Tem pó para autoequilíbrio? Precisa ver o curso todo, tá? Porque tem bastante coisa de autoaplicação. Se você é uma pessoa procrastinadora, se você é uma pessoa desorganizada, o que eu recomendo? E é real isso. Eu vou colocar o meu caso. Eu passei anos da minha vida lutando com insônia. Anos da minha vida. E dormir ainda hoje é um acerto de conta na minha vida. Aonde eu errei nos últimos anos? Eu queria dormir. Quando você quer dormir, você ataca a insônia. E aí você vai para médico, você vai fazer firula espiritual, você tenta de tudo para dormir. E se a insônia ela é causada por outra coisa? Por que eu estou perguntando isso? E se essa desorganização ela não tem um fundo espiritual? E se essa desorganização tem um fundo neurológico? Será que um afoxé vai resolver? Não vai resolver. Então, às vezes, é preciso olhar para outras áreas, para outros profissionais e entender em que nível você está operando.
uma pessoa muito procrastinadora, uma pessoa que se perde muito para fazer as coisas, para se organizar, você pode ter um TDAH aí bonito sentado aí na tua cacunda. E você vai precisar de um médico para validar isso aí, tá bom? Olha lá, tem sim de separação. Obrigado, tá vendo? Tem a Foché para a pessoa sair do comodismo, da falta de vontade das coisas? Vou usar a mesma regra anterior, tá? Vamos entender o que é comodismo, vamos entender o que é uma frustração, uma depressão incubada. Vocês precisam ter um olhar muito sistêmico para lidar com o outro. E principalmente porque você não consegue mensurar a dor e amor do outro. Ninguém consegue fazer isso. E você entra em valor de julgamento. Você entra em juízo quando você faz isso. Quando você tenta definir o que a pessoa sente, o que a pessoa passa, pela interpretação da reação que ela te entrega. E aí vocês precisam ser extremamente cuidadosos. Vocês precisam ser extremamente cuidadosos com isso. Ansiosa para o curso de oráculo. Mas já falei, se sair daqui eu cato vocês na curva. Você contou? Eu contei para eles. Como se língua solta? Não, não é língua solta. Entrou no assunto, o assunto andou e contei do curso de ponto também. Não, eles precisam saber, porque quem fez a Foché e vai dar continuidade precisa de uma ferramenta mais assertiva, né? Vamos lá. Jorge, por favor, pode falar um pouco mais sobre o patuá para engravidar? Por exemplo, mulher de 44 anos, que já teve 3 abortos e não aparece nada nos exames. Mesmo nessa idade, dá para usar? Dá. Só que tô colocando por cima, tá? Mas é um perfil assim, bem com cheirinho de coisa de ancestralidade e antepassado também. Então, vai fazer o procedimento. O foco do procedimento é engravidar. Não é resolver o problema que dificulta a gravidez. Isso precisa ficar claro. Então, vou passar uma receita, vou passar o trabalho, e a pessoa ainda não está conseguindo, precisa investigar. Cravo doce e cravos são a mesma erva? Gente, eu conheço 2 cravos, o do Zé Pilintra, que vai no bolso, e aquele cravo que vai em cima do arroz doce. Entendeu? Eu conheço esses 2 cravos. Se tem mais cravos, vocês vão ter que me atualizar de alguma forma, porque eu não sei. Tá bom? Me ajuda a ajudar. Olha lá. Foi o meu caso, faltou alguns detalhes no conjuro. Muito bom. Jorge, uma aula de outro curso, você disse que o oráculo era um instrumento que o quimbandeiro recebia na quimbanda pela iniciação. Vai ser possível mesmo assim, sem ser iniciado, utilizar o oráculo com segurança? Vai, porque vão ter algumas regras. Por exemplo, os búzios. Quem vai fornecer os búzios já alimentados? Eu. Eu vou entregar os búzios. Eu vou preparar o búzio de cada aluno. E uma vez a cada 3 meses você tem que mandar o búzio para eu alimentar, porque você não vai poder alimentar. Você vai poder fazer alimentações indiretas. A alimentação direta você não vai poder, porque essa alimentação vem com a iniciação. Jorge, aí eu faço oráculo e depois eu vou lá e inicio. O que acontece comigo? Você ganha mais um oráculo e aí você perde as restrições. Tá bom? Lembrando, né? Quando você começa a se relacionar com aquela família dessas entidades que respondem no jogo, já é o início de um pacto. Tem um negócio aqui guardado, que é um livro que eu comecei a escrever, e vai sair, uma hora vai sair, que é uma explicação sobre os reinos. E o que a gente precisa entender? Os reinos, eles estão em constante movimento e guerra. O tempo inteiro. É a mais bela dinâmica do caos. Isso são os reinos na quimbanda. Quando você dá espaço para um Exu responder e viabiliza trabalho para ele, através do que ele vai responder, você tem um aliado. Mesmo que ele não esteja assentado e mesmo que ele não seja incorporado. Porque se tem uma coisa que a esquerda gosta, é de trabalho. E aí quando está no caminho daquela entidade e ela começa a responder, você já está começando a pactuar com ela, sem a iniciação. A gente fala que é um pré-pacto.
E aí vai ter toda uma dinâmica, como fazer, como interpretar, como jogar, até, né, uma hora se sentir chamado, o que responder, o que não responder em jogo. Vai chegar, você vai ter que saber apresentar o jogo, aí vai sentar lá na frente o cão vai sentar na sua frente, ai, qual é meu orixá de cabeça? Né? E por aí vai. E aí você vai ter toda a apostilinha, o que não sai no jogo, o que não sai. E ter o cuidado do que sai, e ter a malícia de jogo. Quem já jogou comigo sabe. A pessoa está falando comigo, eu estou batendo os búzios no tabuleiro. Ela está falando, eu já fiz 8 perguntas. No meio, antes dela finalizar a pergunta. E às vezes sai coisa, às vezes eu pergunto coisa que a pessoa não perguntou, mas vai me ajudar a formar a linha de raciocínio. E às vezes eu vejo que a pessoa está vindo enganada de uma situação, de um relacionamento, e eu pergunto. E aí vem as sinucas de bico. E quando pergunta de traição? O jogo responde? Responde. Você, como sacerdote, responde? Eu pergunto para o jogo que estado emocional aquela pessoa vai ficar. Eu pergunto porque uma coisa é ele falar. Outra coisa, eu retruco ele se eu devo comunicar à pessoa. E às vezes ele fala que não. E quando fala que sim, eu pergunto se tem um jeito de fazer essa comunicação. E aí eu chamo outra rodada para ver quem vai responder. Tem todo um jeito para responder isso. Porque a gente não pode. É. Ifá não pode. E Ifá não pode? Ai, Ifá é tão chato às vezes. Brincadeira. A gente é ternurinha, não pode falar. Vocês é ternurinha. Quimbanda é caos, grito e chute. Vamos lá. Dá para guardar água de chuva? Dá para guardar. Se você está num lugar que chove, você pode armazenar água de chuva, guarde a água de chuva. Não tem problema. Só não deixa depois, na hora de armazenar, isso serve para água de chuva, para água de cachoeira e água de mar. Na hora de armazenar, use galão azul de preferência e não deixe tomar luminosidade. A luminosidade contamina a água por causa da proliferação de algas. Então, quanto mais escura a água ficar, mais ela vai conservar a estrutura dela. E mais em local escuro. Em local escuro. Se não tomar chuva para tirar o feitiço, pode usar água de cachoeira ou faz o contrapó. Tem um contrapó na aula de vocês? Jorge, você está falando que insônia pode ser algo de fundo espiritual também? Também pode. No caso, a insônia vem desde do útero, se permanece até hoje, aos 53 anos. Parabéns. Eu também tenho isso desde que eu me conheço por gente. E aí eu preciso entender. Existem aspectos espirituais que potencializam. Existem aspectos espirituais que potencializam ou que amenizam. Mas precisa entender o que está no organismo da pessoa. No meu caso, tem o TDAH, tem outras coisas que eu ainda estou trabalhando, investigando, mas é uma realidade. É uma realidade. Vai ter algum curso que ensina mais sobre os reinos da Quimbanda? Se você já fez alguns cursos de Exu, nos cursos de Exu eu flerto com os reinos. Né? Tem uma sequência de coisas para acontecer. Eu já pensei num audiocurso sobre os reinos. Só que aí eu preciso ver o que fica mais... quem vai fazer oráculo vai estudar reino de qualquer jeito, porque vocês têm que saber a lógica dos reinos. Por exemplo, tem 13 Exus respondendo no jogo. E quando o jogo abre para um Exu que não está nessa roda? Você tem que saber esse momento. E aí pergunta, quem vai responder por ele? Porque tem os búzios, os 13 que correspondem a esses 3 Exus, e tem os 4 de confirmação, que é o carro-chefe. Então, tudo isso é malícia e é tempo de jogo também. Boa noite. Suas aulas são foda. Obrigado. Mas preciso sair da aula. Bom descanso. Jorge, por favor, tem alguma afoxé para síndrome do pânico? A mesma coisa, Marilza. Eu preciso investigar o start dessa síndrome do pânico. Você pode até utilizar os afoxés para a saúde, que foram prescritos no jogo, mas vai ter que investigar o fundo dessa síndrome do pânico. Problema de Abiku. Tem alguma orientação de afoxé ou patuá? Entenda, o conceito Abiku, pela visão tradicional iorubá, é um conceito que muda de família para família. O candomblé no Brasil, assim como outros conceitos, houveram muitas distorções.
Então, precisa pegar um outro oráculo, um outro caminho para investigar isso aí e chegar num consenso desse abicu. Até saber o diagnóstico do abicu. Até saber o diagnóstico. Porque é uma coisa muito imprecisa. É. Tem muita gente diagnosticando abicu por aí, tá virando uma mania absurda e cada coisa no seu quadrado. O abicu tem que ser tratado dentro de uma questão de Ebé-Orum. Viu? Ou seja, jogo com a Joana. Se você sentar numa mesa de Exu comigo e você traz a questão de abicu, eu vou fuçar a tua ancestralidade. Mas eu não vou nessa direção. Entendeu? Então, cuidado com alguns prognósticos que vêm de conceitos que estão sendo passados mecanicamente. Por exemplo, dentro da minha família carnal, eu nasci com um presságio de abicu. Só que assim, tem uma série de fatos, de situações, de acontecimentos, Gente, eu tento morrer desde que eu nasci. E o abicu, no conceito básico, ele nasce para morrer. Ele nasce prematuramente. Gente, eu tentei isso de toda forma, no parto, com 7 anos, na adolescência. Eu tive vários fatos, mas mesmo assim ainda é um termo, né, que eu não abraço ele nessa condição. E eu já ouvi de gente que eu respeito, de gente que eu tenho consideração, que eu era abicu. Mas eu não levo nessa direção. É possível rezar a cabeça de uma pessoa usando o nome à distância? Possível é. A questão é que resultado eu espero disso, né? A gente está falando de uma manipulação, de uma dominação, a gente está falando de trazer uma clareza para essa pessoa. Gente, mexer com cabeça, né? Você ir direto na cabeça da pessoa, você precisa entender que é o ponto de maior reatividade de alguém. Lembra, eu falei os 3 elementos mais importantes? Olhos, boca e mãos. 2 dos elementos estão próximos à cabeça. Então, mexer direto com a cabeça da pessoa, é importante que você esteja, vou usar um termo bem popular, calçado. Porque se você não estiver calçado, você pode ter uma reatividade brava. Você pega, por exemplo, vou sugerir um teste. Faça um teste. Faça uma macumba para mim, usando o meu nome e usando a minha cabeça de referência. Você está disposto a morar com 90% do meu caos? Porque uma hora eu estabilizo. E a hora que eu estabilizo, a água faz a curva. Você está disposto? Aí eu estou falando do que eu sei meu energético. Tem 2 problemas na minha vida. Mexer com a minha cabeça e mexer com o meu dinheiro. E eu tenho casos assim de provas. Toda pessoa que me roubou financeiramente e sem eu fazer nada, ela faleceu em 2 anos por morte violenta. Entende? Então, mexer com a cabeça de alguém é correr risco. Às vezes, quando a gente quer derrubar, a gente chuta o pé, que a pessoa tropeça e cai. Mexer com a cabeça de alguém é correr risco. Vamos lá. Mas se a gente já fez a iniciação com você, Silvana, de novo, vou repetir o que eu já falei. Quem era meu iniciado da época do Instituto, a hora que normalizar, a gente vai ter uma reunião, vou colocar algumas coisas na mesa, mudou a família, tem novas coisas a serem feitas, e aí a gente vai ver quem quer ficar. Aí é outra conversa. Jorge, o conjuro da vela invertida, podemos fazer para terceiros? Pode, não tem problema. Acho bacana ser pré-requisito fazer seu curso As Encruzilhadas do Axé, Lei do Retorno, porque acorda a nossa mente. O problema do pré-requisito, Tiago, eu concordo com você, mas eu tenho uma coisa muito contra isso, sabe? De meio que amarrar. Eu poderia subir oráculo, desde remarketing a qualquer coisa, eu poderia ofertar só para quem é aluno, entendeu? Que é uma ideia também. Mas essa coisa de pré-condição, nossa, isso me pega muito, porque entra naquela seara do que as pessoas estão fazendo hoje que eu não aprovo. Né? Vira pré-requisito,
a pirâmide hoje da Umbanda gourmetizada, ela é por pré-requisito, né? Para fazer uma coisa, você tem que fazer outra, e tem que fazer outra, para você depois virar o chefe das bisnaguinhas douradas. E assim vai. Vamos lá. Ótimo. Boa. Uma dúvida. Espera aí que alguém soltou o áudio aqui. Mute. Yes. Jorge, uma dúvida. Quem entra para a Quimbanda e depois de alguns anos quer sair, é possível? Porque vejo tanta gente falando bobagem, dizendo que a pessoa que sai morre, entre outras. A Quimbanda é um pacto. E esse pacto, como todo pacto, ele tem dois lados, né? Você que faz o pacto e quem pactua com você. O pacto funciona quando ambos cumprem com a proposta. Se chega no momento eu quero despactuar, eu também posso. Eu também posso. Eu posso parar. Eu posso sair. E aí o que acontece? Rompe. Tem gente que adormece só. Não rompe o pacto. Mas tem ruptura também. Mas já aconteceu alguma coisa ruim? É muita fala hollywoodiana também, de gente que quer tocar o terrorismo. Já tem valor do curso de oráculo? Caro. Juntem dinheiro. Por quê? Porque vai ser para poucas pessoas, porque além de aprender um oráculo, vocês também vão ganhar dinheiro com isso. E não vai ser um caro assim, tipo, fora do que acontece dentro da Casa Real, mas vai ter um valor agregado até para selecionar as pessoas, porque uma coisa, regra zero. Jorge, posso jogar de graça? Nunca. Nunca. Nunca faça nada pela mão, pela boca e pelos pés de Exu de graça. Não faça isso. Mas no terreiro que eu vou, o Exu atende de graça. Isso é essa Umbanda cristianizada que a Quimbanda olha e fala, deixa fluir. A gente está falando de Quimbanda. Um dos principais aspectos do axé de dinheiro, além do axé de Exu, além da comunicação, é o dinheiro. Então você não joga de graça. Você não vai sair já do curso jogando por no mínimo R$200. É o ticket de saída, um jogo. Jorge, eu quero cobrar 80. Eu quero que os búzios pulem nos seus olhos e nos seus ouvidos. Você vai cobrar 200 de saída. E assim por diante. Tá? E é um curso longo, técnico, vai ter que entender muita coisa, vai ter que ter dedicação. É um curso que vai ficar liberado na plataforma para a pessoa durante 2 anos, para ela poder ir acompanhando. Então, assim, vai ter um valor maior. Vai ter um valor maior. No curso do jogo de 12 cauris, posso atender independente de ser só para afoxé? Pode, porque no jogo eu ensino a prescrição de afoxé e patuá das 13 linhas. E quando elas saem? Entendeu? Quem fez o afoxé, o que acontece? Durante o jogo, por exemplo, estou jogando lá para uma situação, sai Exu Toquinho. Aí eu pergunto, para isso, vai afoxé? Vai. Aí dá sim. Eu posso perguntar se é um afoxé mais específico, se é um afoxé da linha ou se é um afoxé mais específico. E aí você já vai ter repertório de afoxé para perguntar. Gente, 1h30. 1h30, vou falar já. 1h30, entendeu? 1h30. 1h30, 4 salas de janela, entendeu? Então, 1h30, vou terminar aqui mais algumas perguntas. A Lá perguntou, e se sair ebó? Porque uma das prescrições do jogo é ebó. Para quem não é iniciado, eu vou colocar o teu repertório de trabalho e de perguntas. Se você não é iniciado, você não pergunta de ebó. Porque você vai ter que aprender a tirar ebó. E aí tem que ter a iniciação. Porque quando a gente fala em ebó, por exemplo, eu vou passar no curso, a gente apelida de ebó, são alguns trabalhos simples, mas não vai bicho, não vai nada. Esses vão dar para fazer e você pode perguntar desses. Agora o ebó, que vai bicho, que vai banho ou que vai outros elementos, você só faz na condição de iniciado. Mas não vai te limitar
na questão de trabalho. E uma das graças do oráculo de 12 cauris é que você prescreve coisas para a pessoa e ela vai ter a liberdade de ou pagar você para que você faça presencial ou à distância, ou ela fazer por próprias mãos algumas coisas. E isso é extremamente importante. Eu sou totalmente contra essa ideia de que tudo que sai tem que ser feito e a pessoa não participa de nada. Tá? E existe uma dinâmica também de alguns elementos. Vamos lá, rolei para baixo. Vamos ter curso de ebó? Não, vamos ter iniciação primeiro. Mas no curso de oráculo terão alguns modelos de ebó sem bicho. Já vamos falar, sou de outra coisa, né? Sou de Fá, sou de candomblé, já tenho mão de corte, já sei tirar ebó. Posso? No jogo, você sabe tirar ebó de quimbanda? Não sabe, né? Porque é diferente. E aí vai ter que respeitar a regra, tá bom? E aí vocês vão ter alguns ebós. Ah, outra coisa, lembrei o que eu ia falar. Jorge, não sou a favor da imolação animal. Não faça esse curso. Porque mesmo que você não vá fazer agora, o jogo de búzio que você recebe vai vir de alimento animal. A renovação do jogo vai ser feita com axé animal. Então, não vá contra aquilo que você acredita ou suas convicções por curiosidade. Isso vai ser bem claro no processo de venda. Tá? Se você não curte ou se você não entende, vá mais devagar com o andor. Mas se para você tudo bem, é ok, mesmo que você não pratique hoje, precisa ter essa consciência. Beleza? Maravilha. Vamos deixar um pouco para a próxima aula, 1h30. Tenho sono, tenho fome. Mentira, é só fome. Quero agradecer vocês aí. Quero que vocês abram essa janela para eu tirar foto. Para os pai Tiquinho poder ter espaço para firmar vela. Né? Abram a janela para eu tirar uma foto de vocês. Deixa eu fechar o chat aqui. Vamos lá, abre aí. Tela 1. Ó, aparece o nome completo de vocês. Vai tudo dormir no formigueiro, porque a concorrência é brava. Concorrência não perdoa. Você sabe que uma das coisas que eu estou querendo vender na Casa Real é fronha de travesseiro com meu rosto. Para os pai Tiquinho poder pôr no travesseiro à noite e dormir me cheirando. Porque olha... Pronto. A última tela ficou um monte de tela fechada. Eu falei em vender uma fronha com o meu rosto. Eu sinto uma energia vindo aqui dessa direção da minha esposa. Eu não estou olhando para ela, mas eu sinto uma energia, porque ela já pensou em outra coisa e outra. Eu sinto uma energia assim vindo. Não? Não sei, você está me olhando. Mas é para os pai Tiquinho, né? Para dormir com o cheiro do Jorge. Gente, obrigado. Sei que tem mais pergunta ainda. O que vai acontecer? A hora que eu baixar essa aula, o chat, ele salva também. Então, a gente vai pegar o que não foi respondido, vamos produzir aí ou em texto ou em áudio e vamos mandar para vocês, tá bom? Obrigado, banda gira, aproveitem, façam uso dos afoxés, façam uso dos patuás, sem medo de ser feliz. Se tiver na dúvida, faz feitiço. Lembra, se você não fizer, em algum momento você vai tomar. Tá bom? Obrigado, gente. Bom descanso e boa noite a todos.